Oi, nesse vídeo nós vamos falar sobre as ideias do neoliberalismo. É um conjunto de ideias econômicas e também uma forma como o Estado vai lidar com a economia e com seus próprios projetos. O neoliberalismo deve ser entendido dentro de um contexto pós-Guerra Fria e que a gente chama de a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, ok? Então tudo que nós vamos conversar hoje está inserido dentro dessa lógica da nova ordem mundial. E a gente começa falando justamente sobre a queda do Muro de Berlim. Em que sentido que nós estamos colocando isso daqui? O Muro de Berlim, dessa imagem que eu acabei iniciando aqui o vídeo, era um grande símbolo da Guerra Fria. O símbolo daquela Guerra Fria, daquela bipolarização que envolvia os Estados Unidos e a União Soviética, os americanos liderando o capitalismo e a União Soviética liderando os socialistas, o mundo sendo bipolarizado e esses dois países buscando a hegemonia do planeta. O Muro de Berlim, que dividiu a cidade de Berlim e também como símbolo da divisão do próprio país, a Alemanha, ao cair, ao ser derrubado e a Alemanha ser reunificada em 1989, isso é o início da queda do grande símbolo da Guerra Fria. Em 1991 nós temos o colapso da União Soviética e o fim definitivo da Guerra Fria e a vitória do capitalismo norte-americano. Portanto, a partir da queda do Muro de Berlim a gente identifica o colapso da União Soviética, o fim da Guerra Fria e a vitória do capitalismo, mais especificamente a vitória dos Estados Unidos da América dentro daquele contexto. Até temos aqui uma imagem que eu coloco aqui os dois líderes mundiais na década de 80, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos da América, aqui aparece com o rosto bastante satisfeito, ao lado do Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, que vai promover uma série de aberturas dentro da União Soviética, como a Glasnost, que era uma abertura política, a Perestroika, que era uma abertura econômica, que vai levar justamente à vitória dos Estados Unidos da América e à aproximação desses dois países, a partir da vitória dos Estados Unidos da América. Tudo bem? Enfim, mas para a gente entender o neoliberalismo, que é o tema principal desse vídeo, nós vamos voltar um pouquinho lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter, nas décadas de 40, 50 e 60, inclusive de acordo com um historiador chamado Eric Hobsbawm, nós vamos ter o esplendor do capitalismo. Nota-se claramente a hegemonia dos Estados Unidos da América, hegemonia econômica. Inclusive, uma série de conferências reconhecem essa hegemonia e vão atrelar as economias de todos os países desenvolvidos e até mesmo dos não desenvolvidos aos Estados Unidos da América, no momento em que eles tornam o dólar a moeda padrão mundial. Numa convenção conhecida como Bretton Woods, em que o dólar vai se transformar nesse padrão. Inclusive aqui nós vamos ter aqui a fundação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, nós vamos ter aqui a fundação do BIRD, que vai ser mais para frente vai ser o Banco Mundial, que são instituições de caráter mundial que vão pensar na economia de maneira mundial, mas sempre sobre uma liderança norte-americana, tudo bem? Já na década de 70 esse cenário muda. Muda em que sentido? Nós vamos ter uma série de crises. Primeiro, porque o dólar deixa de ter o padrão ouro como lastro, o que faz com que ele fique muito flutuante, que nós vamos ter uma série de crises de vulnerabilidade monetária de todos os países do mundo, mas sobretudo em função das crises do petróleo, de 73 e de 79, o que vai gerar um baixíssimo crescimento em muitos países, baixíssimo crescimento econômico, uma desindustrialização em alguns aspectos. Em que sentido que a gente está falando dessa desindustrialização? Muitas indústrias vão ser transferidas da Europa, dos Estados Unidos para países mais pobres, onde o custo de produção é menor. E, portanto, nós temos um crescimento significativo do desemprego, um crescimento significativo do desemprego aqui. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o mundo está passando por uma crise e novas ideologias, novos pensamentos vão aparecer aqui. E é justamente aí que nós vamos ter a ascensão dessas duas figuras importantes. Aqui a gente tem a ascensão do Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América, e da Margaret Thatcher na Inglaterra. São dois grandes ícones do neoliberalismo. São eles que vão introduzir de maneira pragmática o neoliberalismo em seus respectivos países. O Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher na Inglaterra. Vamos entender agora diretamente essas ideias do neoliberalismo. Do que se trata? Então é um conjunto de ideias que vai propor, primeiro, um mínimo de Estado na economia. Ou seja, aquela ideia do Estado mínimo, ou seja, não interferir nas questões econômicas, ou seja, um resgate daquele laissez-faire, laissez-passer que foi proposto no século XVIII, do liberalismo econômico do Adam Smith, mas agora de maneira muito mais intensa, onde inclusive esse Estado vai se ausentar inclusive da questão da participação nas indústrias, ou seja, vai rolar aqui um monte de privatizações, propõe-se essas privatizações, e também o colapso do Estado de bem-estar social, ou seja, o Estado sendo responsável pelas questões sociais, saúde, educação, ele vai tentar passar o máximo possível para a iniciativa
iniciativa privada. Ou seja, nós vamos ter aqui, dentro da lógica do neoliberalismo, o colapso do Estado de bem-estar social. Além disso, nós temos a proposta de uma zona de livre comércio, ou seja, eliminar as barreiras de mercado, substituindo por tarifas alfandegárias brandas, ou seja, a ideia é facilitar os trâmites comerciais entre os países em escala mundial. Nós vamos ter então aqui uma desregulamentação dos mercados, ou seja, para tornar todos os mercados acessíveis a todos os produtos mundiais, pelo menos do ponto de vista teórico. Nós vamos ter então um crescimento significativo das trocas econômicas internacionais. Novas tecnologias vão aparecer nesse cenário, vale a gente destacar, né, a questão da terceira revolução industrial que rola nesse momento aqui, e uma flexibilização maior das leis trabalhistas, ou seja, em que os empresários não vão ter tantas obrigações com relação aos seus trabalhadores. As leis trabalhistas vão ser flexibilizadas, afrouxadas dentro desse cenário aqui. Vale destacar que todas essas ideias foram pragmatizadas em 1989 para 1990 numa reunião que envolve aí as principais lideranças econômicas do planeta Terra, chamado Consenso de Washington. Esse Consenso de Washington pragmatizou essas ideias do neoliberalismo aqui, tudo bem? Basicamente, se a gente for resumir o que está sendo dito no Consenso de Washington, é isso: estabilizar, privatizar e liberalizar, liberar a economia o máximo possível aqui. Vale destacar que todas as ideias do Consenso de Washington hoje em dia já são ideias ultrapassadas. A maior parte dos economistas em escala mundial não reconhecem mais essas ideias do Consenso de Washington aqui. Tudo bem? Agora, voltando para essa lógica do neoliberalismo, um grande fenômeno que nós vamos ter em função desse neoliberalismo vai ser o fenômeno da globalização, que vale um destaque especial. Façam aí um exercício, né, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa globalização no segundo vídeo.